A salvação nas nossas vidas, ela é concedida por Deus de maneira gratuita e não alcançada por nós com os nossos méritos. Não há nada que eu ou você possamos fazer para cooperar com a ação salvadora de Deus em nossas vidas. Não há nada que eu e você possamos fazer ou deixar de fazer. Não é por mérito, mas a salvação ela é resultado do sacrifício que Cristo fez na cruz por nós, e não daquilo que nós podemos fazer a Deus. É verdade que há uma cultura em nós estabelecida desde sempre, uma cultura religiosa. Acima de tudo, uma cultura de uma religião vigente no nosso país. Nós, brasileiros, somos, por natureza, pessoas bastante religiosas. Isso não quer dizer que nós somos pessoas que desde sempre entendemos a ação de Deus em nossas vidas. Primeiro que, assim como as nossas obras, as nossas ações não podem nos salvar, a nossa ideia de religião também não nos salva. O único ponto de salvação que há nas nossas vidas é uma ação graciosa de Deus em nosso favor. A salvação em nossas vidas é essa ação unilateral de Deus em nossa direção, em nosso favor. Essa ideia religiosa que está permeada nos nossos corações, que Deus faz a parte dele, que nós também temos que fazer a nossa parte, não é verdadeiro. Quando nós estamos falando de salvação, nós estamos dizendo de uma ação exclusiva, unilateral de Deus na minha e na sua vida. De novo, não há nada que eu e você possamos fazer ou deixar de fazer que vai nos levar a tal salvação. Para isso, para fundamentar todo o nosso entendimento a respeito de como ser salvos, nós queremos ler o que está registrado na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, dos versos 1 até o verso 2. Efésios, capítulo 2, versos 1 ao 10, diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Amados, essa é a nossa situação sem Cristo. O texto é muito claro quando ele afirma que todos nós estávamos mortos. Apesar que nós vivíamos, estávamos mortos. Apesar que nós conversávamos, crescíamos, comíamos, trabalhávamos, nós estávamos mortos para Deus. O nosso espírito estava morto. A nossa relação com Deus era inexistente. Não havia comunhão, não havia discernimento, não havia entendimento de quem nós éramos em Deus, muito menos em quem Deus é ou era em nossas vidas. Nós estávamos mortos e nós estávamos mortos por conta das nossas transgressões e do nosso pecado. Nós éramos zumbis, nós éramos mortos-vivos. E o texto diz no verso 2, nos quais costumávamos viver
quando seguíamos a presente ordem deste mundo. A presente ordem deste mundo significa que nós vivíamos segundo uma cultura do mundo. Nós vivíamos segundo valores e princípios que nada tinham a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós andávamos segundo a nossa própria vontade e queríamos satisfazer a nossa própria carne. E queríamos viver pelos nossos próprios sentimentos, os nossos próprios desejos e os nossos próprios pensamentos. Nós éramos, por natureza, desobedientes. E desobediência é, de fato, o nosso pecado original. A nossa desobediência é aquilo que nos fez afastar-nos de Deus. Porque Deus disse como nós deveríamos viver e nós não quisemos. Nós simplesmente negamos, nós simplesmente fizemos outra opção. E quando nós fizemos outra opção, e essa opção de desobediência, nós pecamos, e ao pecar, nós morremos. E quando nós morremos, nós não tínhamos mais nenhuma forma de comunhão e relacionamento com Deus. Por isso foi necessário que Ele intervisse em nós, nas nossas vidas, em Cristo Jesus. O finalzinho do verso 3 diz que nós éramos merecedores da ira de Deus. Não havia nada em nossas vidas que pudesse ou que agradasse a Deus. Nós éramos desobedientes, nós éramos, por natureza, filhos da ira, nós vivíamos segundo o curso deste mundo, que é cobiçoso, individualista, que é invejoso, que é ganancioso. Esta é a natureza do homem sem Deus. Mas o texto diz no verso 4, todavia, mas, entretanto, Deus é rico em misericórdia. É a ação de Deus em nosso favor que mudou a nossa história. A misericórdia de Deus é o seguinte: tudo aquilo que nós fizemos de mal, tudo aquilo que nós fizemos de errado, tudo aquilo que nós fizemos e não devíamos, tudo aquilo que nós pecamos contra as pessoas e contra Deus, a ação misericórdia de Deus é imputada, é atribuída, é colocada nas nossas vidas. Misericórdia é o seguinte, amados. Misericórdia é quando nós fizemos todas estas coisas, e por conta de termos feito tudo isso que fizemos para trás, Deus, porque é rico em misericórdia, diz o seguinte para nós. Ele diz o seguinte para você: eu não vou te condenar, apesar que você merece. Eu não vou atribuir a você a pena dessa condenação. E Ele apaga a condenação sobre nós. Ele remove das nossas vidas a conta que nós tínhamos que pagar. Conta esta que era impagável. Porque não havia nada que eu e você pudéssemos fazer para cooperar com Deus na nossa salvação. Nós éramos, de fato, culpados por todas as coisas. E a misericórdia de Deus atribuída a você é isso: Ele apagou, Ele perdoou a sua vida. Ele apagou definitivamente toda a conta que você tinha, a cédula de condenação pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelas nossas transgressões, foi apagado, foi pago por Ele. Porque Ele, pelo seu grande amor que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ele, pelo seu grande amor que nos amou. O texto bíblico diz que Deus nos amou com amor eterno.
Este amor eterno tem início na eternidade. O amor eterno de Deus por você sempre existiu. Deus não passou a te amar quando você nasceu, porque o amor de Deus é eterno. O amor de Deus volta lá na eternidade, antes da fundação do mundo, antes de todas as coisas serem criadas, Deus já havia te amado. Você não foi amado por Deus porque você nasceu e era bonitinho, cheirosinho. Deus não começou a te amar porque você fez boas coisas, boas ações, boas obras. Mas Deus sempre te amou. O que acontece na nossa vida é que em determinado momento nós descobrimos que Ele nos amou sempre. E quando nós descobrimos que Ele amou sempre, muda totalmente a nossa vida. Então nós éramos, por natureza, filhos da ira, desobedientes. Vivíamos como todos viviam. Mas, todavia, porque Deus é riquíssimo em misericórdia, Ele apaga a sua e a minha transgressão. E por que Ele apaga a minha e a sua transgressão? Porque Ele nos amou desde a eternidade. A nossa salvação não se dá simplesmente no momento que eu e você decidimos aceitar a Jesus. A causa da nossa salvação é o amor eterno de Deus por nós. A causa da nossa salvação é o amor que Deus te amou, apesar de todos os nossos deméritos. Ele não passa a nos amar pelos nossos méritos, pelo contrário. Ele nos ama, sempre nos amou, mesmo por causa, ou mesmo quando nós temos deméritos. Essa ação unilateral, essa ação proativa de Deus, em que nós estávamos mortos, e no verso 5 diz, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Ele nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Nós não nascemos de novo e descobrimos que Deus nos amava. É uma ação dele, quando ainda estávamos mortos. Deus interviu na sua vida, quando você não tinha a mínima ideia de quem era Deus na sua vida. Essa ação salvadora é a vida de Cristo em nós. Ele diz no final do verso 5, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos mortos, Ele nos deu vida, nos ressuscitou em Cristo Jesus e nos fez assentar nas regiões celestiais. Olha que sequência extraordinária. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Cristo Jesus morre na cruz do Calvário por mim e por você. Ele nos ressuscita e nos dá a eternidade. A vida que Deus tem para nós não é apenas uma vida de abundância nesse mundo, mas é, acima de tudo, uma vida de eternidade. É a vida de eternidade que Deus quer dar a todos nós a quem Ele ama. O verso 7 diz, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Graça. Misericórdia é quando Deus, atuando em nossas vidas, Ele apaga todo o nosso pecado. Ele apaga todo o nosso histórico. Ele apaga e perdoa todas as nossas transgressões e pecados. Isso é misericórdia. Mas o texto diz
que é incomparável riqueza da sua graça. A graça já é um segundo momento, como parte da mesma ação salvadora. A misericórdia, ele apaga o nosso histórico. A graça agora, ele acrescenta em nós a salvação. A graça é aquilo que nós não merecíamos, mas mesmo assim ele faz por nós. A misericórdia, ele apaga. A graça, favor não merecido, ele acrescenta, ele adiciona a salvação em nossas vidas. Isso na teologia chama justificação. Justificação é aquele ato também unilateral de Deus, na minha e na sua vida, que nos faz justos. A justificação é a atribuição de justiça, nos tornando justos, e nós só poderíamos encontrar salvação se formos justos. No capítulo 3, também da carta do apóstolo Paulo, dessa vez aos Romanos, dos versos 10 até o verso 26, lá fala que não havia um justo sequer, nenhum que buscasse fazer o bem. Pelo contrário, que nós nos apressávamos para fazer o mal, para derramarmos sangue. E é por conta disso que nós carecíamos, porque todos nós nos extraviamos, todos nós nos perdemos, e nós carecemos e carecíamos do perdão, da misericórdia, da graça, da justificação, da salvação em Deus. Lá diz que todos se extraviaram, todos pecaram, e destituídos da glória de Deus estávamos. Amados, Deus nos salvou pela graça. Ele age com misericórdia sobre a sua vida. E depois ele vem e atribui a você a sua graça. A graça de Deus. A graça que agora na minha e na sua vida, esse favor não merecido, traz a nós salvação. O verso 8 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, aos quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Graça, favor, dádiva, dom, são todos sinônimos. É uma ação maravilhosa de Deus na minha e na sua vida, que apagou as nossas transgressões pela sua misericórdia e adicionou a graça nas nossas vidas. A graça, essa ação de Deus, a causa no amor, a graça, esse favor que você e eu não merecíamos de forma alguma, que nós nunca buscaríamos por nós mesmos, mediante a fé. A graça, amados, é o fundamento da salvação, é a obra sacrificial, substitutiva em nós. Nós, quando pecamos, quando os nossos pais, primeiros pais, Adão e Eva pecaram, o pecado entrou na nossa vida, contaminou toda a raça humana, e nós merecíamos morrer, e nós estávamos mortos. Segundo o capítulo 3 de João, todos nós estávamos condenados. E Jesus veio para salvar aqueles que crescem no nome de Jesus. Mas Ele veio morrer no meu e no seu lugar.
Ele se colocou no meu, no seu lugar, naquela cruz. Isso é justificação. Eu vou ilustrar para que nós entendamos melhor o que é justificação. Pensa que você deve aí um valor impagável. Você deve lá 100 milhões de reais a alguém ou alguma instituição. O que é o perdão? O perdão é o seguinte: você está perdoado da sua dívida. Você está perdoado. Não precisa pagar mais. O que é a justificação? O que é a graça de Deus? Ele não apenas te perdoou da dívida, mas Ele pagou a sua dívida. Ele simplesmente não foi apenas e apagou. Eu vou pagar a sua conta. Ele pagou a conta que eu e você não conseguiríamos pagar. Ele pagou o sangue derramado que eu e você não poderíamos pagar. Isaías 53 diz que ele foi traspassado, moído pelos nossos pecados. E lá diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele na cruz. Vou repetir. O castigo que eu e você merecíamos estava sobre Jesus na cruz. E por isso eu e você hoje podemos ter paz. Por isso eu e você hoje podemos nos apresentar na presença de Jesus. Por isso eu e você hoje podemos ter uma vida de comunhão com Deus. Porque Ele é rico em misericórdia, pelo seu grande amor que nos amou, apagou as nossas transgressões e por graça atribuiu a mim e a você salvação. De graça. Salvação é de graça. Se alguém te disse alguma vez que salvação tinha que pagar preço, não conhece a Bíblia. Se alguém uma vez te disse que para que você alcançar a salvação, você precisaria fazer isto ou aquilo, não leu a Bíblia. Como nós poderíamos aproximar de Deus se nós estávamos mortos? Se nós estávamos mortos, era necessário que Ele nos desse vida em Cristo, como está no capítulo 5, e nos ressuscitasse em Cristo nas regiões celestiais, como está no verso 6. Essa ação salvadora é uma ação que nos substituiu. Ele é o nosso sacrifício substitutivo. E agora, Romanos capítulo 8, verso 1, diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu e você não precisamos mais ter medo. Eu e você não precisamos mais viver com medo. Eu e você não precisamos mais ficar temerosos daquilo que pode nos acontecer. Porque todo aquele que creu com seu coração, que confessou com seus lábios, será salvo. E quem é salvo não pode ser condenado. Se você creu no seu coração, se você confessou com os seus lábios, não há mais condenação sobre a sua vida. Ele não imputa, Ele não atribui, Ele não põe na sua conta o seu pecado. Nós precisamos confessar a nossa realidade. Nós precisamos crer. Crer em quê? Nós precisamos crer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo, que foi enviado da parte do Pai, e que o Espírito Santo o concebeu numa virgem,
e que ele nasceu de uma virgem, que ele morou, habitou entre nós, que ele viveu e morreu por mim e por você, e mais, ressuscitou ao terceiro dia, e foi levado ao céu, está sentado ao lado direito do trono de Deus, nas regiões celestiais, para onde ele nos ressuscitou e onde os salvos irão. Só basta crer nisso. Crer com o seu coração, confessar com os nossos lábios. Não é por mérito, amados. Fomos inculcados, fomos convencidos a vida inteira que nós tínhamos que fazer a nossa parte para alcançar a salvação. E o que nós estamos falando aqui hoje, falamos de salvação. Semana que vem nós vamos falar, e agora, sou salvo, como viver? Aí outra história. Aí nós vamos falar sobre santificação, nós vamos falar sobre outros assuntos. Falamos sobre salvação hoje. Nós estamos falando hoje como ser salvo, que é pela graça, mediante a fé. E como nós temos uma cultura religiosa, nós temos confundido a fé verdadeira com fé supersticiosa. Muitos têm tido fé na fé. E nós não precisamos e nem podemos ter fé na fé. Fé não é o nosso objetivo. Fé é o meio, é o através, é o mediante. Fé é instrumento. Instrumento de quê? Instrumento de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como eu disse. Fé é a certeza das coisas que nós esperamos, que nós não vemos. Porque se nós víssemos, não precisaríamos de fé. Fé não é eu tenho fé. Mas você tem fé para quê? A nossa fé é para crer em Jesus Cristo. A nossa fé é para crer que Ele é Filho de Deus, que Ele é a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Fé é para agora apossar-nos da graça salvadora de Jesus. Fé não salva. Fé é instrumento, é através, é mediante. Fé pela fé não nos leva em lugar algum. A fé é a apropriação da salvação pela graça. A fé é a mão estendida para receber a salvação, o presente, o favor, a graça, a dádiva, o dom da salvação. Você é salvo? Você já alcançou tal salvação na sua vida? E como você sabe disso? Como você tem certeza ou não da sua fé? Perdão. Como você tem certeza ou não da sua salvação? Como você pode saber se é salvo ou não? Você sabe responder? E poderia afirmar com toda convicção, sim, eu sou salvo? Quem recebeu um certificado de salvação do SEDEX espiritual, assinado pelo próprio Deus, com 15 carimbos de reconhecimento de firma, 8 selos do cartório? Ninguém. É o Espírito Santo de Deus que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que é o nosso selo. É o Espírito Santo que é o nosso penhor, a nossa garantia. E talvez, amados, podemos até pensar que somos pessoas jóia, pessoas legais. Talvez você pode até achar que você é uma pessoa acima da média. Talvez você até pode achar que
o seu mérito é suficiente, a sua retidão, a sua honestidade, você é um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom trabalhador, um bom empregado, um bom empresário, um bom profissional liberal, você é bom em tudo. Você é o cara. Vamos pensar que você é assim, a pessoa bem acima da média, correta, íntegra. E que você quase nunca peca. Quase nunca peca. Vamos supor que você, no seu dia, comete 3 pecados, 3 pecadinhos. Você está bem acima da média. Muito acima da média. 3 pecadinhos. No ano são 1.095. Aí a conta fica ruim, né? Se tiver a minha idade, você tem 55 mil pecados na sua vida. Basta um. Basta um. Para nos impedir de sermos salvos. Se não for a graça de Deus. Você tem 50 mil? Aqueles que estão em Cristo Jesus já foram perdoados de todos eles. Não é a quantidade, amados. É a nossa natureza que é pecaminosa. Não é a sua integridade ou a falta dela. A natureza humana é pecaminosa. Nós não precisamos nos esforçar para fazer o mal. Nós não precisamos nos esforçar para cobiçar o que não é nosso. Nós não precisamos nos esforçar para sermos gananciosos, avarentos, individualistas, querer o que é do outro. Essa é a natureza humana. E essa natureza humana, ela é subjugada, ela é dominada apenas quando habita em nós o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você, quando nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Quando nós temos a consciência que tal salvação é pela graça, mediante a fé e para as boas obras. Obra não salva ninguém. Obras não salva ninguém. Mas todos aqueles que são salvos fazem obras. Hoje é um convite para nós. Hoje é um convite de entregarmos os nossos corações, as nossas vidas para Jesus. Sabendo que a causa disso tudo é um amor eterno de Deus por você, por mim. Saber que esse amor eterno de Deus levou a Deus a agir conosco por misericórdia, adicionou a graça e colocou nos nossos corações a fé. E porque Ele colocou nos nossos corações a fé, essa fé que você tem é o Espírito Santo quem colocou em você. O autor de Hebreus, no capítulo 12, no verso 2, diz que Deus é o autor e o consumador da nossa fé. É nele, é através dele, é a partir dele que nós entendemos que nós precisamos de tal salvação. Só o Espírito Santo, para confirmar no seu espírito
que você é salvo. E hoje nós estamos aqui para orar com você sobre a sua salvação. Nós estamos aqui hoje para orar com você a sua confissão daquilo que o seu coração crê, que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, da sua família, da sua casa.